Fala aí, rapaziada, mais um final de semana, mais um amigo me recebendo aqui, um episódio especial, que hoje a gente não vai falar com faixa preta, com líder de equipe, nós não vamos falar sobre os funcionários do jiu-jitsu, mas vamos falar de um produto do jiu-jitsu, de um benefício do jiu-jitsu e personificando tudo que a gente vem conversando até hoje, né, sobre os benefícios que o jiu-jitsu traz para a vida da gente, que muda a vida da gente, que transforma. E hoje nós vamos falar de um cara que já foi falado no episódio anterior com o professor Vinícius, que é o Diogo, meu camarada, faixa azul lá da Checkmate, pai de família, trabalhador, empresário, ou seja, uma pessoa comum do nosso dia a dia, mas que o jiu-jitsu teve um impacto muito grande na vida dele e eu acho importante contar essas histórias, né? E aí, Diogão, obrigado por me receber aqui na tua casa, domingão, você descansando, eu vim te perturbar, né? E aí, cara? Como é que é isso? Jiu-jitsu transformou tanto você, né? Eu vi você chegando ali, era um cara mais sedentário, um cara caladão, quietão na sua. Hoje é um cara que desenrola com todo mundo, brinca com todo mundo, cara solto, atlético hoje, além de jiu-jitsu, tá praticando outros esportes, fazendo musculação. E aí, o que o jiu-jitsu fez na tua vida? Então, o jiu-jitsu aconteceu, né? Eu nunca fiz esporte, bola eu era ruim de tudo. Eu sempre fui um cara muito bom de trabalhar, um cara muito sério, um cara mais esporte, essas coisas. Tentei, mas nunca foi minha praia. Eu nunca imaginei na vida que eu poderia lutar um dia e lutar bem, entendeu? Eu sempre achei que era inviável. Então eu nunca nem procurei, que eu tinha até vergonha. Aí o que aconteceu? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o João, que na época estava 5 para 6 anos, e a Maria Fernanda, que tinha 11 para 12. E, tipo assim, eu lembrava da minha infância, né, com as dificuldades que eu tive por não ser bom de bola, por algumas coisas, e eu pensei assim, pô, eu não quero que isso repita com meu filho. Aí eu falei, porra, futebol, que é uma maneira de você entrosar a criança, né, a criança que joga bola, que brinca, que isso, aquilo, é uma coisa legal, inclui. E eu falei, vou botar, meu filho é pequeno, meu filho não tem uma estatura muito grande, ele puxou mais o lado da mãe dele. E eu falei, porra, a luta é uma coisa que ele vai saber se defender, ele é um garoto muito bom, um coração bom, carinhoso, não é um garoto agressivo. Então eu sabia que ia ter a necessidade dele saber se defender. Mas não passar o que eu passei quando era criança, quando era pequenininho também, e era judiado. Aí o que aconteceu? Eu coloquei João, com 15 dias depois o João estava fazendo, a minha filha, a Maria, se empolgou, começou a fazer também. A Maria também disputou o campeonato também. A Maria Isso tudo luta lá com direitinho. Vinícius, lá com o Vinícius, aqui em Cabo Frio. Aí Vini ficou pra mim assim, pô, vamos, cara, vamos. Eu falei, pô, cara, vou assistir uma aula. Aí ele, pô, vamos. Eu falei, cara, olha só, eu não tenho estrutura para isso. 2 hérnias de disco, tinha dores horríveis na coluna, tudo direitinho. Eu tava com peso muito acima e procurando alguma atividade. Eu comecei a fazer academia na época lá com o MEC, porque açúcar alto, colesterol alto, acima do peso, tudo fora. Entendeu? Tudo cooperando para não fazer nada. Tá tudo fora e eu precisando fazer atividade. Diogo, só um aspas. Com que idade isso? 45. 45 anos. 45 anos. Então eu comecei velho. Aí comecei a praticar lá a academia com o MEC, deu uma melhorada, mas chegou uma hora que estagnou. Eu não conseguia fluir mais. Não conseguia andar mais pra frente. Falei, pô, tá faltando alguma coisa. Aí eu comecei a pedalar, pegava a bicicleta, pedalava até São Pedro no trabalho e voltava pedalando, era 30 km por dia, mas uma coisa muito perigosa, isso, aquilo, e o Vini veio me conquistando nesse negócio, vamos, cara, vai ser bom pra você, porque nós que estamos no jiu-jitsu, depois que a gente entra e vê o benefício que é, como é bom, e é bom demais, você quer trazer as pessoas que você gosta, seus amigos, você fica naquela, pô, vamos, cara, que você vai gostar, vai ser bom, isso, aquilo, aí voltando aquilo, o Vini, vamos fazer uma aula experimental. Eu falei, não, cara, vou assistir a aula só. Aí fui assistir a aula, ele veio com o kimono, jogou no meu peito. Falei, rapaz, não dá, pô, o tamanho dos caras, eu vou apanhar aí, sou todo torto, vamos. Aí comecei, ele chamou o Stefano Selva, para poder dar uma assistência na hora. Sim. Cara, nota 1000, excepcional, como todos lá na academia, e eu ouvi falar, e é uma realidade. Eu não sei se foi você, eu vi na época, ele falou assim, tralha não se cria aqui, é uma realidade, então quem não é gente boa, quem não for parceiro, com o tempo vai se afastando, entendeu? Minha história é muito parecida com a sua. Eu também parei no jiu-jitsu por conta do meu filho, procurei parecido motivo, e o professor à época, meu primeiro professor de jiu-jitsu, o professor Renato, falou a mesma coisa. E eu entrei com esse pensamento também. Eu já tinha vindo de luta, já tinha feito outras atividades físicas. Eu nunca fiz nada. Mas eu morava aqui e trabalhava no Rio. E voltava todo dia.
E com essa parada que tu falou, que a gente vai pegando gosto, vai vendo o que, aquilo que as pessoas falam, eu chegava do Rio 7 horas da noite, jantava, botava meu kimono e ia treinar. Então, aí na primeira aula que eu fiz, que eu cheguei em casa molhado, eu falei, cara, nada faz eu suar tanto. Eu falei, porra, aqui que eu vou... Eu não tinha pensado nem no jiu-jitsu como luta, isso aqui não, como gastar energia. Sim. Entendeu? Porra, que eu peguei, falei, cara, eu cheguei em casa todo molhado, a camisa, eu falei, pô, nunca vi isso. Eu falei, pô, é lá, não parei mais. Aí com o tempo você vai se apaixonando, porque o jiu-jitsu é uma luta, é uma arte, né? É uma luta que é inteligente. Então você o tempo todo tem que ficar fazendo conta do equilíbrio do colega, isso, aquilo. Não tem a violência que o pessoal pensa. O pessoal pensa assim, vai fazer luta, é violência, agarração, brutalidade. Não tem, até porque 45 anos, agora em setembro eu faço 48, não cabe mais pra mim, tem que trabalhar, tem que isso, aquilo, ficar me lesionando. Não cabe, entendeu? E entrei no jiu-jitsu e tô aí. Aí o que acontece? A gente começa nos desafios pessoais, se testando, né? Comecei lutando. É muito engraçado, assim, porque às vezes as pessoas acham que o jiu-jitsu é uma coisa que ela vai ter fim, né? Chega no momento, chegou, pronto, não aprendo mais nada. Isso não existe. Eu acho que o jiu-jitsu aprende o tempo todo. É um esporte mutante. Todo dia aquilo muda. Existem mil formas de fazer inventam todo mil formas de tempo. defender, de passar a guarda. E você vê que tem espaço para todo mundo. Porque você adapta aquele jiu-jitsu para a sua realidade. Para minha realidade. No seu caso, para o você meu é um cara fôlego, para tudo, né? Exatamente. Você é um cara de 45 anos, foi fazer uma atividade que ela é extremamente... foge até a palavra. Ela cobra muito de você. Sim. Se você não estiver bem fisicamente, mentalmente, ela te cobra. Você sente ali no tatame que você não consegue desempenhar o que você poderia. E, ao mesmo tempo, você adapta aquilo para a sua realidade. Você não é um atleta, ou você não é um cara que é ativo, ou quer que seja, você consegue treinar o jiu-jitsu. Então, a parte mental foi muito bom você tocar, por quê? Eu, nesse meio tempo que eu comecei lá, né, aconteceu alguma coisa na minha vida, me divorciei, aí teve crise financeira de mercado, isso aqui, então muitas dificuldades. E chegava lá com a cabeça, tipo assim, dormente, cheio de problema, pesado. E quando você entra, é aquilo que todo mundo fala, você esquece mesmo. Porque você tem que tentar na sua sobrevivência no momento ali, né? Você está lutando, tem que se virar, pensar naquilo, e você não é que foge dos problemas, mas você tira momentaneamente da sua cabeça e depois daquilo traz uma leveza. Não sei se é o hormônio que a gente produz na hora que está lutando, o que é, mas para mim foi muito terapêutico. E me sustentou, né? Me segurou durante esse tempo todo. E hoje, tipo assim, eu não penso em parar. Lógico que, tipo assim, quando eu tô lutando lá, que eu vejo um garoto novo com uma explosão total, eu sei que eu não vou acompanhar ele nunca. Então eu vou adaptando o meu jogo conforme a minha capacidade e eu vou administrando. E para mim é uma brincadeira. Eu luto rindo sempre, não sei se o pessoal já notou, tô sempre rindo, me divertindo. Então eu tô apanhando, eu tô me divertindo. Se eu tô dando a massa a alguém, eu tô me divertindo. Não tem essa Sempre de bom humor. Sempre de bom humor, não tem aquele ego de nada, entendeu? E quando chegou ali, aquele monte de faixa preta no tatame, uma molecada com a vontade de viver danada, e foi treinar com essa galera e falou, pô, o nego vai me amassar. E você viu, o que você tirou de conclusão disso? Então, tem muito, acho que são exceções mínimas, assim, que tem... acho que o colega respeita o seu tempo, a sua dificuldade, a sua graduação, a sua experiência. Então, em grande maioria, eu acho que 98% dos colegas, quando você está lutando, que tipo assim, tem essa questão do ego, que o cara tem um ego controlado, sabe lidar bem, ele deixa você treinar, ele te ensina, tem aquela parceria. A gente aprende muito na aula, né? Sim. Mas no momento que você está treinando com um colega mais graduado ou com mais experiência, ele está sempre te ensinando, te passando. Então tem um companheirismo muito grande, né? Eu não tive dificuldades, eu acho engraçado porque eu fico pilhando, brincando com a garotada, então às vezes tem um garoto que quer acelerar para cima. Eu passo por isso até hoje. Eu falo que quando eu peguei a faixa preta, eu deixei de ser caçador para ser caça. Todo mundo quer bater no faixa preta. Todo mundo quer bater na gente, não tem jeito, ver a gente mais velho. Mas tem um cara nessa história, ele não está com a gente mais por causa do trabalho, ele foi fazer um curso, mas ele foi muito importante também, né? O Fernando. Sim, Vinícius é seu mestre, sempre foi o seu professor, mas o Fernando foi responsável pela aula de faixa branca
muito Isso, tempo. o início faz muita falta. O Fernando é um cara que eu falo para todo mundo, ele ensina e ele faz como ele ensina. Eu fiz acho que 6 a 8 meses da aula de iniciantes de faixa branca, né? Ele tem uma metodologia, ele cobra muito, é um cara meio bravo, rigoroso. Isso. Mas você vê depois ele praticando, ele faz igualzinho ele ensina. Ele Então não é aquela situação de um cara pegar e te ensinar uma coisa, fazer outra, querer te dar uma didática e agir totalmente diferente. Não é. Acho que hoje é uma aula muito importante, como o Vinícius mesmo falou. Sim. É importante ter aula de iniciante, Com né? Para você não certeza. chegar ali totalmente cru. E o Fernando era um cara que tinha bagagem, né? Sim, muito. O Fernando veio do Rio, ele era considerado um talento. Acho que a gente conversou até sobre isso ontem, a gente voltando do campeonato ontem, a gente conversou que se ele tivesse continuado, ele estava nas cabeças até hoje, né? Mas a vida tem que seguir seu caminho, ele seguiu o caminho dele, ele está até fazendo um curso da carreira, por isso ele não está mais lá. Mas é muito importante. Então, o que acontece? No Brasil, eu sei que todo mundo sonha ser jogador de futebol, ser atleta, isso aqui, mas as coisas são muito difíceis, não tem incentivo, não tem... Você pega um cara com potencial, a dificuldade dele ir lá em cima é muito grande. Para ganhar dinheiro, então, o cara tem que ser excepcional e a família tem que ter muito dinheiro para sustentar até o cara chegar, entendeu? Ou tem que ter uma... Aí o que acontece? Muitos meninos que eu sei que são bons demais e teriam potencial para ir, acaba que o cara acaba se fechando porque a vida não permite, né? Ou batalhando outro caminho, né? Hoje o jiu-jitsu tem mudado, né? Hoje a carreira de professor, hoje as pessoas conseguem se manter com isso e tem outras vertentes hoje no jiu-jitsu que pode seguir. Mas e aí, buscando esse gancho no Fernando, começou a treinar, faixa branca ali, começou a evoluir, de uma hora para outra falou assim, eu vou lutar. Isso aí. Aí o que acontece? Veio a curiosidade, como eu me surpreendi comigo mesmo, de conseguir fazer atividade, lutar razoavelmente bem ali. Eu me comparo, não dá para me comparar com um garoto novo, que tem anos, nem com um cara mais graduado, mas comparado com as pessoas da minha idade, com a mesma faixa, isso, aquilo, eu via que eu conseguia fazer a atividade assim com um diferencialzinho um pouco maior. Escolheu um teste bem fácil, né? Decidiu lutar o Campeonato Brasileiro da CBJJ. Isso. Aí o Felipe, né? Felipe Ibanez, ele ficou... Ele tinha esse sonho de, você é campeão brasileiro, você é campeão... Ele, vamos, ficou perturbando. Aí eu fui naquela de acompanhar e ver qual era a vibe de participar do campeonato. Acredito não, fui desacreditado por muita gente. Foi, com certeza. Muita gente, era a zebra. O pessoal virou até meme, rindo, falando assim, não vai arrumar nada. Quando eu fui pro campeonato, eu sei que eu era a última opção que poderia trazer alguma coisa. Era desenganado. Isso você pensava dessa maneira, é o que eu falo. Não, mas poucos acreditavam. Você, Rominho, dava força o tempo todo. Mesmo assim, mesmo que você soubesse das dificuldades do colega e você chegar, dar aquele calor, aquela força, meu amigo, a gente tá junto, vambora, você vai conseguir esse incentivo, mas isso não tem preço. Eu vou te falar a frase que eu falo pro meu filho, né? Meu filho esse ano ele lutou o brasileiro, lutou o PAN, tem tido bons resultados, está evoluindo, mas é o que eu falo para ele, só precisa uma pessoa acreditar em você, que é você mesmo. Então, às vezes, por bloqueios, e a gente, eu digo até para começar o esporte, a gente não acreditar na gente, a gente coloca esse bloqueio. Eu incentivei você aí, primeiro porque eu vi a sua evolução, segundo que eu via que você levava jeito, e eu tinha certeza que você ia chegar lá e ia ter um bom papel. Nem sempre a medalha é o troféu. Eu vi um vídeo ontem do Luiz Cabelinho, que é um juiz, conversando com um garoto. O valor do terceiro, do segundo lugar, mas acho que o valor maior dessa competição que você foi, que eu acompanhei, eu estive lá, foi o fato de você ser um cara sedentário, Sim. um cara com muitos problemas para resolver, um cara passando problema no casamento, com filhos pequenos. Você foi lá e se testou, cara. 8 meses de jiu-jitsu. 8 meses de jiu-jitsu. Você foi lá, botou a cara, se testou, foi brilhante. E eu não esqueço uma passagem, de repente você não lembra. Depois da primeira luta, você chegou para mim, Fernando, e falou assim, pô, tá bom, né? Ganhei uma. Lembra disso? Aí eu achei que eu não ia trazer nada. Falou, eu não fui achando não, que o outro cara é mais participar. forte, o outro cara é mais experiente. Tu foi lá e ganhou, cara. Então a maior medalha não é nem essa medalha de ouro que você trouxe, que é um excelente título expressivo. Muita gente luta há muito tempo e não tem essa medalha.
campeão brasileiro da CBJJ. Acho que o maior prêmio foi você acreditar em você, mesmo as pessoas não acreditando, ir lá e provar que é possível. Sim, com certeza. Entendeu? Aí fizemos essa inscrição, né? Que o Felipe ficou na casa, não, vambora, o Felipe é muito doido. E fiz essa inscrição. Mas antes, acho que não sei se foi Vini, alguém falou assim, pô, não, acho que foi Fernando. Falou assim, cara, é bom fazer sempre alguma coisa regional antes, para você sentir o clima, para você ver qual é, se preparar. Porque o Campeonato Brasileiro, quando você chegar, ele é diferente. É diferente. Os caras faixa branca que estão lutando lá, eles não são faixa branca. São os caras já no fim da faixa para pegar uma azul, mas o cara ainda quer pegar alguma coisa. E o faixa azul lá também não é mais faixa azul. Sim, é difícil ter aquele cara que está começando. Tem teorias que o Campeonato Brasileiro ele é mais difícil que o Mundial ainda. Acredito. Aí eles falaram assim, pô, faz um campeonatozinho antes. Aí teve um com o nome de sul-americano aqui no Rio. Fui fazer. Aí fui fazer CBJJD, eu acho. É, a medalha tá aí. É isso aí. Aí, vamos lá fazer? Eu falei, pô, vou também para sentir a adrenalina, sentir o clima, né? Sentir o que é. Sentir o que é. Aí fiz a primeira luta, levei, fiz a segunda luta, levei e eu lutei com a categoria dos caras mais novos do que eu, porque não tinha minha categoria, e os caras mais pesados do que eu. Então eu peguei cara mais forte, sim, teoricamente. Aí consegui ganhar. Aí eu falei, porra, lá no Brasileiro alguma coisa eu tenho que trazer. Nem que seja o terceiro lugar. Aí consegui trazer o ouro no Brasileiro. Foi muito legal aquele episódio. Foi muito legal. Você fez lutas difíceis. Não, os caras tudo. Eu lembro que a final forte demais. Você saiu atrás, estava perdendo. Fernando ali sem voz já. Tomei uma queda brava. Reverteu e foi campeão brasileiro. E emocionante você receber aquela faixa azul no pote, né? Sim. E quando eu voltei, aí teve o estadual que até teve agora. Ontem. Teve ontem o estadual. Isso. Eu fui pro estadual de azul. Uhum. E o cara que eu fiz a final do estadual, ele foi o terceiro lugar de azul no Brasileiro. Uhum. E eu ganhei ele. Pô, aí. Entendeu? Então eu acho que, tipo assim, o meu jiu-jitsu, a minha técnica, a minha capacidade, eu acho que ela responde ao que foi feito. Lógico que o mérito meu de ir treinar, o mérito da academia de apresentar bons treinos pra gente fazer, que os treinos na academia não são fáceis, são difíceis. São colegas com disposição, você vê, a turma tá sempre ali treinando. O Fernando que, porra, cara, excepcional. Eu digo, aquela medalha do Brasileiro, eu acho que uma boa parte, 50% ou mais, acredito que tenha sido dele, porque eu tava numa posição travado, cara, que eu não tava conseguindo raspar, tava na meia guarda, tentando raspar o cara. O Fernando só falou, mexe o ombro. Eu só fiz assim, ó. Porra, o cara conseguiu soltar a pegada, eu virei o jogo, aí fui pras costas, aí eu comecei a brincar com o cara. Entendeu? Então, quem tá sempre quando a gente tá lutando, que o cara que tá te dando o apoio lá de fora, que tá enxergando bem a luta, o cara que tem uma visão boa, a gente tem que ouvir, entendeu? Sim. E, cara, eu lutei ali, eu não escutava mais nada, só escutava vocês, entendeu? E foi, tipo assim, maravilhoso. E trouxe pra mim tipo assim, uma realidade para minha vida, porque você vai chegando numa idade, vou fazer quase 50, 48 esse ano, para 50, a gente fica achando que a vida da gente está acabando, que a energia está acabando, que você já tem que se conformar com algumas coisas. O título, e saber que eu estava lutando com outros caras e eu consegui sobressair, demonstrou para mim que eu tenho energia, eu tenho gás, que eu ainda posso fazer muita coisa. E você vira referência, cara. Acho que referência dentro e fora da tua casa. Você vira referência dentro do tatame, não pela medalha, mas pelo exemplo que você está dando. Eu tenho certeza que muitos garotos daqueles desanimam e falam, pô, ó, Diogo. Diogo treina duro com todo mundo, treina com todo mundo, não desiste, não se vitimiza. Não, de forma alguma. Eu penso que eu falo assim, pô, poderia ter conhecido isso antes, já tá, mas eu acho que a vida da gente é tudo na hora certa. Cara. Se eu tivesse começado antes... E pro seu moleque, porque João também é... Ah, ele adora. O João adora. É o Relações Públicas na academia. Isso, é um mascotezinho. Ele já tá, pai, quando é que a gente vai disputar campeonato de novo? Ele tá querendo ir. Esse ano eu queria ter ido defender o título lá, ver se eu conseguia trazer alguma coisa. Acredito que alguma coisa eu ia trazer, nem se fosse um terceiro lugar, a não ser que se eu lutasse com o campeão da primeira e perdesse, né? Mas eu acho que dava para dar trabalho, para trazer alguma coisa, entendeu? Não fui por...
trabalho, eu estou tendo que fazer uma reestruturação da minha vida toda, de trabalho e tudo, então eu não podia deixar, não tinha como. Mas ano que vem, se tudo der certo, eu vou tentar novamente. E aí, cara, assim, agora vamos sair um pouquinho do tatame, do kimono. O que o jiu-jitsu trouxe para tua vida? Para dentro da sua casa? Então, trouxe saúde, trouxe equilíbrio, trouxe ajuda, assim, pro relacionamento, porque eu me divorciei agora, então a gente vive aquele mundo do casamento, se divorcia, fica sem norte. Sem norte. Então você conhece pessoas que você pode trocar uma ideia, bater um papo, entendeu? Algumas coisas assim. Então trouxe amizades. Jiu-jitsu pra mim, cara, eu acho que todo mundo tinha que fazer, porque tem países aí que já é... Emirados Árabes. Isso. Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, falou que o jiu-jitsu é um esporte tão importante que antes de qualquer esporte deveria botar seu filho no jiu-jitsu. Campeão, 11 vezes campeão mundial de surf. Faixa roxa de jiu-jitsu, né? Então, e a equipe da Kicksilver, na década de 90, se eu não me engano, eles levavam o Ricardo Arona, a garotada de repente não conhece, mas é um multicampeão, tanto de jiu-jitsu quanto de MMA. Tô tentando contato com ele, mas para chegar no Tigre, só em Itacoatiara. Acompanhava os atletas do surf, que ajudava neles também na preparação. Então eu acho que sou repetitivo, falo isso sempre, mas é a minha visão disso. O jiu-jitsu é uma ferramenta de formação absurda. Sim, com certeza. Né? Mais um aluno do professor Vinícius Abraão. Ele ajuda na ansiedade, com o estudo eu tive problema de ansiedade e tipo assim, o jiu-jitsu era chegar, o dia que não tinha, porra, podia ter, faz falta, você tá ali. Então é muito bom. E todos os meus amigos que eu vejo assim, às vezes eu trabalho até com garotos novos, estão acima do peso, amigos que eu conheço, que eu vejo, falam assim, pô, cara, é um pecado esse garoto que, porra, tá nessa situação. Como me transformou, porque eu sou outra pessoa de 45 anos para trás, 40 anos para cá. Eu era um cara, eu perdi 20 quilos, que eu baixava assim, a minha barriga, a boca do estômago doía, eu não conseguia nem respirar direito. Entendeu? Então hoje eu tenho um corpo diferente, saudável, colesterol, açúcar, tudo se encaixando, problema de coluna, tudo se encaixando, lógico que juntando a academia, né, a musculação, que é uma coisa que não pode faltar, junto com o jiu-jitsu, e eu tento conversar com meus amigos, todos eles, eu falo, cara, vamos lá, vamos fazer uma aula. Eu sou o maior vendedor, tipo assim, das pessoas que eu conheço, disso. O pessoal fala até que é meio chato, mas não é, porque eu fiquei bem. E eu acredito que pode ajudar muita gente pode ficar bem. É saúde, né, cara? Isso aí. Esquece jiu-jitsu, briga, luta, não existe, cara. Eu não me vejo rolando com ninguém na rua, apanhando, porque eu acho também que não funciona, não é essa. Eu não pratico briga, eu pratico luta, uma arte, um negócio totalmente diferente, entendeu? Sim. Mas assim, o intuito do canal é esse, é mostrar o outro lado, né? Porque assim, tem muita gente mostrando o campeão, muita gente mostrando as medalhas, muita gente mostrando a vida glamurosa do jiu-jitsu. Mas eu acho que a maior medalha, como eu falei anteriormente, é a mudança que o jiu-jitsu faz na vida da gente, né? Isso. E aí a gente traz pro lado da família, vê você ali com seus filhos, João brinca com todo mundo, bota apelido em todo mundo. Meu filho é demais. A Maria tá ali também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que jiu-jitsu é isso. Eu acho que traz saúde, traz equilíbrio emocional, traz uma série de benefícios por trás do kimono que ninguém vê. E para encerrar, primeiro agradecer você me receber na sua casa no dia de domingo. Dizer que para mim que eu fiquei muito feliz em vir aqui hoje. Obrigado pela honra de você reconhecer que é uma história comum, né? Porque, tipo assim, você falou, você entrevistou vários faixa preta, atletas, caras que têm uma história, mas fica faltando o que você conseguiu enxergar, o cara comum. Que veio do nada, que não tinha às vezes tem um cara igual a você, com 43, 45 anos, sentado no sofá em casa. Não faz isso com a sua vida não, gente. E pensando assim, não dá pra mim. E eu tô mostrando que dá. Dá. É possível. Eu não acreditava, eu não imaginava. Nunca tive... tipo assim, lógico que eu via de longe, achava, pô, isso é legal, se eu pudesse, se eu conseguisse. Mas nunca imaginei que seria pra mim. Entendeu? Então, realmente, eu tenho que agradecer, antes de tudo, ao meu filho. Que se não é meu filho começar a aula, eu nunca chegaria naquele pontinho lá para poder
andar, É isso entendeu? A vida colocou no meu caminho, tinha que me levar para isso. Tinha que ser. Isso, me deixou, me trouxe 10 anos ou mais de volta, assim, para a vida, entendeu? Que eu tava bravo. É isso, galera. Às vezes você tá aí, tá com algum problema de saúde, ou psicológico, ou sentimental, e acha que não é possível, não tem caminho, ou o jiu-jitsu não vai te ajudar. Tá aqui uma prova viva, tá um exemplo que eu fiz questão de mostrar, porque o que o jiu-jitsu fez na vida dele, fez na minha vida, e pode fazer na sua também. Então, se essa conversa, esse bate-papo mudar a vida de alguém, transformar alguém, trazer alguém pro tatame, já valeu a pena, já foi feito o meu papel, tá bom? Obrigado a todo mundo que está assistindo, obrigado, Diogo, por me receber aqui. Obrigado a você, meu. E é isso, vamos em frente, tamo junto. Obrigado, Um abraço, Ramazão. mestre. Obrigado, tá? Valeu. Segurando a onda aqui para chorar. É essa, velho. Pô, tá doido?